Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Estamos aqui mais uma vez neste programa para levar a palavra do Senhor até a sua casa, até o seu coração. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, se instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra do Senhor para nós hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nos versículos 57 a 62. A palavra diz assim: Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que lhe vás. Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse: Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que eu despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, nós estamos aqui no começo da quarta parte, podemos assim dizer, do Evangelho de São Lucas. São Lucas, ele assim como São Mateus, diferente dos outros dois evangelistas, ele narra de uma forma bem concisa a infância de Jesus. São Mateus narra a infância de Jesus numa perspectiva josefina, né? São Mateus narra sobre o olhar de São José, por isso a genealogia a partir de São José, por isso é narrado também os encontros do anjo com São José. Mas Lucas, mais uma perspectiva de Nossa Senhora. A encarnação do Verbo é narrada ali, a ida de Nossa Senhora até sua prima Isabel, o encontro com ela, o Magnífica, enfim, a perda do encontro de Jesus no templo. Isso tudo está em Lucas, capítulo 1, capítulo 2. Depois nós vimos o início da vida pública de Jesus, né? todo o movimento do começo dessa vida pública. E temos também toda a ação de Jesus antes da subida para Jerusalém. Nós estamos aqui então no finalzinho do capítulo 9, onde é narrado justamente esse começo da subida de Jesus para Jerusalém. Jesus já havia dito, né, que iria ser entregue nas mãos dos fariseus e que seria crucificado. Já havia anunciado algumas vezes a sua morte, sua paixão para os seus. Mas agora ele faz de fato essa subida, esse movimento de se dirigir de forma decidida, né, para Jerusalém. Se nós voltarmos um pouco para o Evangelho, lá no versículo 51 vai dizer que Jesus, aproximando o tempo em que Jesus deveria ser arrebatado desse mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Então, aí é o começo dessa quarta parte, que é a viagem de Jesus para Jerusalém. Bom, nós estamos no finalzinho do capítulo 9, e Jesus, depois decidido de ir para Jerusalém, algumas pessoas o procuram, né? Algumas pessoas vão até ele, Jesus encontra algumas pessoas nesse movimento de se dirigir para Jerusalém. É que há 3 tipos de encontro muito interessantes que Jesus realiza e também direciona essas pessoas. Primeiro, enquanto Jesus estava caminhando, então, um homem lhe disse, então aí partiu do próprio homem, chegou até Jesus e disse: Olha, eu te seguirei aonde quer que tu vás, né? Estava indo para Jerusalém, eu vou te seguir, né? E vou decidir até onde o Senhor decidiria. E Jesus então replica: Olha, as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em primeiro lugar, aqui Jesus ele faz
ele conhece o coração, não é só a fala daquele homem que diz, eu vou te seguir até onde você for. Mas Jesus, conhecendo o coração daquele homem, ele diz, olha, mas eu não tenho onde ficar. As raposas têm, as aves têm, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ali com certeza ele está falando a um coração apegado às coisas desse mundo, apegado talvez a certos confortos desse mundo. Jesus disse, olha, você vai ter que renunciar a tudo isso aí. Você vai ter que renunciar a toda a realidade de conforto, vai ter que renunciar tudo que você tem nesse mundo para me seguir. Porque eu não possuo um lugar certo para ficar, eu não possuo algo da qual eu possa usufruir. Eu renunciei a tudo isso. E quem me segue tem que renunciar também. Então essa é a primeira coisa. Há um outro, então, surge e diz, Jesus diz, né, segue-me. Mas esse pediu, peraí Jesus, permite primeiro que eu enterre o meu pai. E Jesus dá uma palavra até dura, né? Seria justo pensar, não, tudo bem, só enterrar o pai. Mas Jesus diz, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Olha só, a palavra dura, né? Ou seja, não se preocupe com os apegos desse mundo, né? ou mesmo com a sua própria vontade, o que você deseja fazer. Não, eu te chamo. Vai e anuncia o reino de Deus, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então aqui é uma exortação também Jesus faz a esse outro. E aí um outro ainda que falou para Jesus, Senhor, eu te seguirei, mas permite primeiro que eu me despeça dos que estão em casa. E Jesus diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Então Jesus aqui, ele primeiro fala, e é interessante, né? Se nós pegarmos esses três discursos e colocarmos em contrapartida, em paralelo à realidade do reino de Deus. No primeiro lugar, Jesus não cita o reino, mas ele diz, eu não tenho lugar nesse mundo. No segundo lugar, aquele que ele chama para segui-lo, ele diz, anuncia o reino, anuncie, fale do reino de Deus. E por fim, o terceiro, ele diz que para estar apto a este reino, é preciso olhar para frente e não para trás. É preciso ter um olhar fixo para frente, que é o nosso destino, que é para onde nós devemos ir, que é o caminho que nós temos de percorrer. Então, se fizermos um paralelo dessas três realidades, desses três homens que Jesus encontra, as exortações que Jesus faz são exortações para dizer, abandone, desapegue das realidades deste mundo e se lance, decida-se ir para o reino de Deus. É curioso porque o que Jesus estava fazendo ali era caminhando para Jerusalém. O reino de Deus nada mais é do que a Jerusalém celeste. Portanto, Jesus faz um movimento aqui de ir para Jerusalém, para ali morrer na cruz, né? Mas também ali ressuscitar. E Jesus está exortando aqueles homens a seguir também com ele para Jerusalém. E porque o caminho para Jerusalém celeste é um caminho também de cruz, é um caminho também de renúncia, é um caminho também de sofrimento, mas é o caminho da eternidade, é o caminho do reino de Deus. É muito bonito, porque enquanto Jesus está falando do reino de Deus, ele está caminhando para ele. Quando Jesus está falando da Jerusalém celeste, ele está caminhando para a Jerusalém terrestre, da qual ali ele será sacrificado, imolado, mas também ressuscitará e caminhará então para a eternidade junto ao Pai. Portanto, é interessante o que Jesus fala, ele faz. O que Jesus exorta aqueles homens, ele está fazendo, ou seja, caminhando sem olhar para trás, não tendo onde reclinar a cabeça, não tem apegos às coisas desse mundo.
anunciando enquanto caminha o reino de Deus, como que venham comigo. Mas saibam, carregue com vocês também a cruz, porque eu irei carregar a cruz. Sigam o meu exemplo. E comigo então irão ressuscitar, irão viver eternamente. Esse é o ensinamento de Jesus, enquanto um paralelo daquilo que ele está fazendo, viajando para Jerusalém, caminhando até o sacrifício da cruz. Nós faremos uma outra reflexão também no segundo bloco dessa leitura, para podermos ainda mais mergulhar no que Jesus quer nos ensinar hoje. Então sai daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva. Estamos meditando aqui a palavra do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, final do capítulo 9, dos versículos 57 ao 62. Falava então desses três homens, um que Jesus aborda, os outros dois abordam Jesus, e Jesus os exorta a segui-lo, a buscar o reino, a desapegar das coisas desse mundo. Mas eu gosto também de refletir esse Evangelho lembrando dos conselhos evangélicos, porque afinal de contas Jesus aqui também aconselha esses três homens, e eu acho muito tranquilo de associar essas três realidades aos três conselhos evangélicos. Vamos lá, olha, o primeiro encontro de Jesus é com aquele homem que ele diz, na verdade o homem diz a Jesus: eu te seguirei para onde quer que vás. E Jesus então exorta ao desapego das coisas desse mundo. Jesus diz, mas as raposas têm tocas, as aves têm ninhos. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus está dizendo, quem me segue tem que desapegar das coisas desse mundo, dos seus lares, das suas comodidades, do seu conforto. É necessário então um desapego das coisas para seguir Jesus. Esse é o primeiro. O outro, então, Jesus diz, segue-me. Ou seja, esta é a minha vontade, a vontade do Pai, a vontade de Cristo. Segue-me. Mas a vontade do homem não era essa. A vontade diz, Senhor, espere que eu enterre meu pai. A vontade daquele homem era enterrar o seu pai. Jesus diz, olha, desapega da sua vontade, desapegue do seu querer, daquilo que você acha que é o melhor. Jesus diz, deixe os mortos e enterre seus mortos. Claro que Jesus aqui não está dizendo para nós não nos preocuparmos em enterrar as pessoas. Tá? O enterrar os mortos é uma das 7 obras de misericórdia corporal. Então seria uma contradição. Não, enterrar os mortos é algo importante, é um culto importante a ser feito
por honra, tudo aquilo que a pessoa representa. Obviamente a alma não está ali, mas é sim importante isso. Então, fazendo só um parêntese para dizer que Jesus não está aqui dizendo que não tem valor nenhum enterrar os mortos, não é isso. Jesus diz, vai e anuncia o reino de Deus. Você, porém, vai e anuncia o reino. Ou seja, existe de fato algo mais importante do que simplesmente enterrar os mortos. Né? Mas Jesus aqui, mais do que tudo, ele faz uma exortação a desapego da vontade. Veja, o próprio Cristo te chama. Vem, segue-me. Se nós lermos todos os apóstolos, quando Jesus fez esse chamado, todos eles, celebramos São Mateus há pouco tempo, né? E é impressionante a narrativa do Evangelho, Jesus vem, segue-me, e ele se levantou e seguiu Jesus. Deixou lá o seu trabalho, deixou tudo e seguiu o Senhor. Então, essa prontidão em seguir o Senhor, em querer fazer a vontade dele, não a nossa, essa prontidão ela é fundamental para aquele que quer ser discípulo de Jesus. Estar bem disposto a segui-lo assim que ele chama. Então, aqui é a segunda realidade do desapego da própria vontade. O desapego do seu querer. Eu quero enterrar. Não, eu quero fazer isso primeiro. Não, segue-me. Vai e anuncia o reino de Deus. E a terceira realidade é o homem que chega para Jesus, né? Eu te seguirei. Ou seja, ele tinha chamado um, né? Vem, segue-me. E veio o outro falando, eu vou te seguir, Senhor. Mas só permite primeiro que eu vou me despedir. Não é nem enterrar, não. Eu vou me despedir dos meus parentes. E Jesus então diz, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto, não está apto para o reino de Deus. Aqui Jesus então exorta ao desapego das pessoas. Por que querer despedir dos seus? Porque tanta preocupação com o que os outros pensam, o que os outros acham. Ou seja, é também a realidade do desapego das pessoas. Então, lembrando, os conselhos evangélicos. Quais são? Os conselhos evangélicos são nada mais do que o desapego das realidades desse mundo. O desapego das coisas através do conselho da pobreza. O desapego das pessoas através do conselho da castidade. E o desapego de si mesmo através o desapego das vontades através do conselho evangélico da obediência e o desapego das pessoas através do conselho evangélico da castidade. Então, desapegando das coisas, pobreza. Desapegando de si mesmo, das suas vontades, obediência. E desapegando das pessoas, castidade. Nós vemos isso daqui exatamente. Então, tem onde repousar a cabeça. É preciso desapegar das coisas. É preciso ser pobre. Jesus diz aqui, Jesus dá uma ordem, a pessoa não obedece, ela quer primeiro fazer a sua vontade, o desapego das suas vontades, o desapego de si mesmo, obediência, obedecer a Deus. Veja que esse é o da obediência, porque esse é o único dos três homens que Jesus dá uma ordem, segue-me, né? Os outros eles que partem, vão até Jesus, ou seja, a obediência a Cristo. E o terceiro, a castidade, né? Castidade, que é o desapego das pessoas. Então, nessas três realidades, nós conseguimos ver com perfeição, né? Bem no centro do Evangelho de São Lucas, nós vemos com perfeição a realidade dos conselhos evangélicos. Olha, talvez você não é chamado a uma vida consagrada, a uma vida religiosa, a uma vida como nós, por exemplo, na Missão Maria de Nazaré, como leigos, né, que se consagram. Mas todos os cristãos são chamados a viver o espírito dos conselhos evangélicos. E o espírito dos conselhos evangélicos nada mais é do que viver o espírito do desapego. Desapegar-se das coisas, das pessoas e de si mesmo, para se lançar aos braços de Deus. Eu te pergunto, se você se desapegar das coisas, de si mesmo, das suas vontades, e se desapegar das pessoas, o que te sobra? Sobra Deus. Na realidade das coisas criadas, de tudo que existe, só sobra Deus. Desapeguei das pessoas, de mim mesmo e das coisas.
sobra Deus. É um desapegar para se lançar ao coração, aos braços do nosso Deus. Por isso, vamos rezar pedindo a Deus a graça do desapego nesse dia, para que quando o Senhor chamar, nós não olhemos para trás, não queremos nos voltar para as coisas, para as pessoas e para as nossas vontades, mas nos lançarmos a Deus e ao seu querer. Vamos pedir que a Virgem Maria, aquela que não titubeou, aquela que disse sim à vontade de Deus, aquela que não olhou para trás, aquela que viveu com Cristo o tempo todo, que ela nos ensine a sermos também totalmente do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Que ela possa nos ajudar a sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Se nós continuarmos a leitura aqui do Evangelho de Lucas, vamos ver que Jesus logo em seguida chama os 72 discípulos, né? E depois conta também como eles voltam, né, de ter anunciado o Senhor, anunciado o reino. Portanto, nessa caminhada de Jesus até Jerusalém, ele forma discípulos e missionários para anunciar o reino a todo o povo. Né? Que nós possamos ser assim, totalmente entregues ao Senhor, que busquemos sermos verdadeiros discípulos de Jesus, dedicados a essa missão, a missão de anunciar o reino de Deus a toda criatura. Claro, não só anunciar o reino, mas buscarmos também na nossa vida esse reino de Deus, sem olhar para trás. É o reino de Deus que, para buscar, é preciso amar, é preciso viver tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. É isso então, meus irmãos. Louvo a Deus por mais esse programa. Convido você a divulgar o programa Palavra Viva, a anunciar o programa Palavra Viva para os seus contatos, para que outras pessoas também possam ter uma experiência com a palavra como a que você teve hoje. Amém? Estivemos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.